Nós já avançamos no que se diz respeito o que é a igreja. Sabemos que a igreja não é prédio, né? Sabemos que a igreja não são placas, ok? Sabemos que a igreja não é um CNPJ, né? Basta que saibamos que a igreja é um corpo vivo. A igreja é um corpo vivo, ok? Composta de quê, se é um corpo vivo? De pessoas. Então, se soubermos isso, irmãos, estamos muito mais à frente, né, no Evangelho do que nós mesmos imaginamos. Mas o que tem me incomodado? Né? O que tem me incomodado uns tempos para cá? Parece que essa mensagem tem confortado as pessoas ao ponto das pessoas pararem de se preocupar com a sua posição nessa função, nesse corpo vivo. Porque, e eu não estou falando que nós estamos ensinando isso, porque, irmãos, tanto eu quanto o pastor Anderson, quanto os irmãos que aqui ministram, são muito zelosos em dizer que sim, a igreja é um corpo vivo, sim, ela é composta por pessoas, sim, somos salvos e nada vai mudar. Mas nós nunca ensinamos para os irmãos que nós podemos viver a nossa vida cristã de qualquer maneira. Entende? Nós nunca ensinamos, mas é o que, assim, infelizmente, conversando com alguns, e detalhe, tem alguns que eu nem preciso conversar. Só de olhar, enxergar o que tem sido o dia a dia, você já entende que a pessoa relaxou. Parece que descansou. E detalhe, irmãos, eu não falo apontando nem acusando vocês, porque em alguns momentos eu tenho que olhar para mim mesmo e falar assim, cara, parece que eu coloquei o pé no freio. No sentido de... Coloquei o pé no freio no sentido de me policiar, ou melhor, não me policiar nas coisas que eu faço, na maneira que eu vivo. Porque se nós formos para a Escritura, inclusive o que nós vamos ver talvez na semana que vem, nós vamos ver, irmão, que embora tudo isso seja uma verdade, Deus nunca, da parte dele, Ele nunca se alegrou de uma pessoa chegar na presença do Senhor de qualquer maneira. Não é assim que Deus se relaciona com o homem. Embora alguns trabalhos sejam, escute e guarde isso, embora alguns trabalhos e algumas coisas que Deus fez seja de suma responsabilidade dele, ok? Por exemplo, a salvação é um ato e uma ação de graça e misericórdia de Deus para com as nossas vidas e nada temos participação. Mas embora isso seja uma realidade, Ele não olha para nós com olhos de pai que vê o filho e fala assim, tudo bem, filho, agora você faz parte da minha família, viva como quiser. Deus não enxerga dessa maneira. Embora a sua essência, o seu caráter seja completo e totalmente preenchido e perfeito de bondade, misericórdia e amor, não é isso que Ele espera de nós. É um engano acharmos isso. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Sim. Então não pode ser de qualquer maneira. Mas então o que acontece quando eu tentar me relacionar com Deus de qualquer maneira? Irmãos, a resposta para esse tipo de relacionamento vai ser algo não tão proveitoso quanto gostaríamos que fosse. Obviamente, né? Estou falando aqui para os irmãos, eu me relacionar de qualquer jeito com o meu Deus vai me fazer, por exemplo, não ser salvo. Eu estou falando aqui só por conta da gravação, porque eu sei que os irmãos já entendem isso. Mas é óbvio que não. Não tem relação com ser ou não ser salvo. Mas isso não desfaz a verdade, o fato de que Deus quer se relacionar com filhos maduros. Entende isso, irmãos? Deus quer se relacionar com filhos que conheçam o Pai, caminhem segundo a vontade do Pai, sejam maduros
para lidar com as circunstâncias da vida, para consigo mesmo e para com o seu próximo e também para com o Pai. Está entendendo, irmãos? Uma vez eu falei para os irmãos, o objetivo de Deus não é salvar pessoas e pessoas se mantendo sem transformação, para que no céu, como muita gente acredita, Deus monte uma creche. Porque eu não sei se... E hoje é um dia propício para falar disso. Por quê? Hoje é dia dos pais. E nenhum pai, irmãos, gosta de ser o pai que cuida das birras do filho para sempre. Na mente de um pai cara, cresça, amadureça e sai da minha aba, né? Alexandre Pires, né? Vai, Alexandre. Saia, por quê, irmãos? Porque, cara, eu tô na primeira experiência de pai. E, olha, enche o saco. Agora eu sei o quanto eu enchi o da minha mãe. Porque é só quem tá na pele, irmãos. Entende? Experiência. Não é verdade, amor? Experiência. Que nós adquirimos quando amadurecemos. Eu não tinha maturidade de pai porque antes eu não era pai. Agora, sendo pai, eu tenho a maturidade de tal. E estou aprendendo. E aí eu vejo, se para minha vida, na minha perspectiva, cara, eu penso assim, eu estava assistindo um dia desses, os irmãos gostam de desenho, sim ou não? Sim. Irmãos, eu estou só numa introdução. Os irmãos gostam de desenho? Sim. Vocês já assistiram o Poderoso Chefinho? Já? Eu também. No último mês, acho que 475 vezes. Que é o único desenho que meu filho coloca. No dia do Cine Pipoca. Ele tem um dia específico para assistir TV. E nesse dia, qual que é o que você pede, filho? O que você quer assistir? No Cine Pipoca, qual desenho que você pode assistir? Tá dito. Poderoso Chefinho. E tem um personagem lá que ele tenta, no primeiro filme do Poderoso Chefinho, ele tenta criar um cachorro que vai ser filhote para sempre. E aí a galera, né, vai a delírio, né, os adultos vai a delírio, porque quem não quer ter um cachorro que seja filhote para sempre não cresça. Mas com criança é o contrário, irmão. Queria ver se alguém ia ter paciência, para não falar outra coisa, se o filho fosse filho para sempre, criancinha assim. E chega uma hora, irmão, assim, eu sei que cada fase é uma fase, muitas mais difíceis virão, mas imagina se fosse daquele que não te deixa dormir para sempre, né? Que chore, depende da mãe para sempre. Então, o que eu estou tentando mostrar para os irmãos, não é isso que Deus espera. Nós temos as nossas fases como filhos, e precisamos, irmãos, olhar para nós mesmos, e detalhe, olhar também para o nosso próximo, e juntos sair da fase atual. Pelo menos, assim, eu não digo sair porque, com a nossa força vamos sair amanhã. Não é isso, irmãos. Mas pelo menos querer. Entende? Pelo menos se interessar em conhecer, em explorar, para poder evoluir. E é o que não tem acontecido, infelizmente. Amém? Essa é a introdução, isso é o que tem me preocupado nesses últimos tempos. Mas vamos aqui para a palavra. Não vamos, escuta, não vamos falar no Êxodo, na questão do tabernáculo hoje. Eu não vou ler o texto, mas os irmãos vão ver que o que vai ser ministrado aqui vai nos preparar para entrar. Porque dali em diante fala do comportamento do homem, guarde isso, com relação ao relacionamento com Deus. Entende? Então nós precisamos entender o relacionamento do homem, como o homem deve se relacionar com Deus. Mas antes de lermos lá na visão que Deus deu a Moisés, eu gostaria de falar um pouco em outras passagens. Amém? Amém. Guarde isso, que a ministração vai ser em torno disso. Caraca, tá geladaço. Obrigado, Luciano, pela água. Então, tá gelado. Vamos lá, então. Vou fazer uma pergunta. Os irmãos estão aí, sim ou não? Amém. Estão aí. Ok? Antes de mergulharmos na parte dos textos, antes da gente começar a entender
né, com um pouco mais de maturidade, eu gostaria de entender um pouquinho o que os irmãos entendem com relação, que isso também faz todo sentido, tá, irmãos? Nós temos que ter um certo cuidado quando vamos ensinar a palavra do Senhor, ok? Quando vamos falar para alguém acerca da palavra do Senhor, porque Tiago, né, nas Escrituras, enxergo pelo menos, tá? 2 níveis, 2 grupos que compõem toda a cristandade, todos os cristãos, ok? Nós temos que tomar um certo cuidado, e eu já estou me antecipando, porque aí quando eu falar, eu vou tomar esse certo cuidado, porque quando nós falamos da igreja do Senhor, e não estamos falando do prédio, estamos falando do corpo vivo, amém? Quando falamos da igreja do Senhor, essa igreja, em grande parte da Bíblia, ok? Ela não está falando de toda a cristandade, ok? Tem alguns pontos que está falando sim de um grupo em geral, mas nós temos que entender que também, né, segundo o que foi escrito por meio aqui dos profetas, dos apóstolos principalmente, foi mais para que os irmãos tivessem uma noção de quem ou a quem está sendo referida tal mensagem, certo? E que essa mensagem é para a igreja, e quando está dizendo que é para a igreja, ela está falando que não é para o ímpio. Mas igreja, irmãos, quando a gente vai realmente ensinar para alguém, e a gente vai falar da igreja do Senhor, essa, ela, na minha visão pelo menos, né, no entender das Escrituras, cabe a parte madura de toda a cristandade, ok? E não significa que a parte que ainda não amadureceu não será a igreja, mas assim, posicionalmente e por experiência, o filho que não amadureceu, embora ele seja um cristão, irmãos, eles ainda não estão imergidos no corpo. Consegue entender? Eles não são participantes do corpo, no sentido de experiência. Não significa que não são salvos, não significa que não são filhos de Deus, não significa que não são nossos irmãos, mas por experiência, quando enxergo na maior parte do texto, principalmente aonde nós temos mais um agrupamento maior, né, de cartas que foi da mão do nosso amado apóstolo Paulo, eu vejo ele tratando a igreja como a parte que entendeu o serviço no corpo. E não o irmão que creu e não quer saber mais do Senhor. Está entendendo? Então, por que eu estou com esse zelo de passar para os irmãos? Porque quando eu falar aqui para os irmãos, eu vou falar, irmãos, a igreja como cristandade, como grupo de irmãos, aí eu estou falando num todo, todos os que têm fé em Cristo. Incluindo aqueles que às vezes nem são protestantes. Ou seja, incluindo aqueles que nem são evangélicos, vamos dizer assim, mas têm fé em Jesus. Essa é a grande massa. E se em algum momento eu falar a igreja do Senhor, e não como um todo, mas sim como a parte forte, eu estou falando realmente daqueles que decidiram caminhar no caminho do Senhor e entender essas coisas que vão ser ministradas na vida dos irmãos. Irmãos que entenderam o caminho, o serviço por excelência, e pelo menos, ainda que não tenham alcançado os maiores patamares, né, de serviço, de autoridade, de poder, mas estão caminhando para. A esses eu vou me referir como igreja, talvez o grupo seletivo, talvez o grupo que caminha com a mente aberta para reinar, talvez o grupo, entende? Mas a igreja como cristandade, aí eu vou falar para os irmãos, agora eu estou falando num todo, ok? Beleza? Entenderam isso? Sim ou não? Amém. Amém. E só para finalizar, né, toda a introdução, isso que eu vou compartilhar com os irmãos, eu estava comentando com o Héctor, aí eu não falei, né? Eu comecei e não terminei. Na segunda-feira passada, nós estávamos lá na casa dele,
na casa da irmã Patrícia, a gente estava ali para ter um momento de comunhão, de estudo, e o pastor Anderson, né, foi preparado para começar a falar de reino, lá na casa deles. Embora tenhamos falado de reino, mas assim, falamos de diversas coisas, foi muito bom, foi um tempo, depois vocês perguntam pro próprio Héctor, porque falar comigo, pastor, é meio que suspeito, né, porque qualquer coisa, estamos ali na presença do Senhor, foi maravilhoso, mas depois vocês perguntam pro Héctor, como foi, como ele está, se ele está ou não ansioso para continuarmos falando a respeito de... E aí, enfim, no dia, como de costume, eu vou, né, no mesmo carro que o pastor, e aí a gente voltando, a gente sempre volta comentando, porque não acaba o assunto, né? Saímos sempre às madrugadas lá da casa do Héctor, e na volta a gente vem falando, vem compartilhando o que Deus falou, o que Deus trabalhou. Deixei o pastor em casa, nós estávamos falando exatamente sobre essa questão do reino, onde ele ia entrar na questão da comunhão. E fomos falando, né, paizão, até a porta da casa do pastor, e assim, o Senhor vai ministrando, a gente vai falando, a gente vai lembrando, e eu deixei o pastor na frente da casa dele, e assim, a gente só não fica mais, irmão, porque realmente, né, não dá, né, às vezes a gente chega em casa quase 2 horas da manhã, e aí fui embora, irmãos, no caminho de volta para casa, eu nem estava pensando no que eu viria ministrar no domingo, porque na minha mente eu falei, bom, esse domingo eu não vou convidar ninguém, eu vou falar sobre o tabernáculo. No caminho de volta, são 5 minutos para eu sair da casa do pastor e ir até minha casa. Quando eu dobrei a esquina, o Senhor começou a ministrar em mim a mesma palavra, não é outra palavra. O Senhor começou a ministrar em mim, eu estava contando para o Héctor, que eu cheguei em casa, parecia que eu tinha chorado mais do que um dia de velório. Chorado, soluçado dentro do carro, mas não por ser ministrado pelo Senhor abrir os olhos, pelo Senhor mostrar a sua palavra, a sua verdade. Eu falei, puxa vida, eu preciso compartilhar isso com os irmãos. E até comentei com o Héctor, ele queria muito que eu ter ligado para ele e falado, Héctor, vem nesse domingo que vai ajudar muito talvez no dia de amanhã, e acabei não ligando, mas para a glória do Senhor, Deus sabe o que faz, Ele está aí. Amém. Eu não liguei, Ele está aí. E glória a Deus pela vida, não só dele, quanto de todos vocês, amém? Agora nós entramos na ministração, amém, irmãos? Tudo isso é só para os irmãos entenderem. Eu acredito que essa volta toda que a gente dá faz com que os irmãos já vão preparando a mente, já vão tirando tudo que é impedimento, né, de perto dos irmãos, porque a gente precisa realmente avançar. Ok? Então, com as Bíblias aí, faço uma pergunta para os irmãos, prestem muita atenção. E embora na primeira resposta eu senti uma não sinceridade da parte dos irmãos, que eu perguntei se os irmãos estavam com saudade de mim, todo mundo respondeu que sim, eu sei que é mentira. Então, como na primeira vocês mentiram, vamos pegar a segunda, mas a segunda é mais séria, ok? Presta atenção aqui, vem comigo. Olhando a igreja do Senhor como um todo, a cristandade, todos os que creem em Cristo, os irmãos já entenderam onde eu quero chegar, certo? Pergunta aos irmãos, porque nós estamos dentro dessa parte também. E mesmo a parte mais forte, que é a igreja madura, também faz parte, porque eu estou falando os cristãos como um todo. Olhando para toda a igreja, né, que compõe o corpo de Cristo, toda a cristandade. Pergunto aos irmãos e gostaria da resposta dos irmãos. E eu vou falar no plural, me incluindo, porque eu também faço parte, ok? Pergunta para os irmãos: em que somos, como igreja do Senhor, em que somos melhores, superiores a Deus ou a Cristo? Eu gostaria dessa resposta dos irmãos. Vou perguntar de novo: em que nós, como igreja, falando num todo, em que somos melhores do que Cristo? Em que somos superiores a Cristo? Alguém pode me ajudar? Pensem aí. Como nós vamos ser superior a Deus? Tem certeza? Eu acredito que sim. O que os irmãos acham? Os irmãos entenderam a pergunta? Não estou falando da parte madura, eu estou falando do todo, todos os que creem.
Diferente, todos, mas principalmente até a gente que amadureceu. Pergunto, me incluindo, em que somos melhores do que Cristo? No que somos superiores a Cristo? Existe algo que as Escrituras dizem, né? A palavra do Senhor, que esses livros sagrados, existe algo que nos dê margem para acreditar que somos em alguma parte superiores a Cristo? O que os irmãos acham? Somos melhores do que Cristo? Será que as Escrituras trazem isso para a gente? Pode falar. Tem um versículo, eu não sei se eu vou falar exatamente, mas que o próprio Senhor Jesus diz que, para os discípulos, né, que eles iriam fazer coisas maiores do que o Senhor. Isso. E aí? Porque eu acredito que são experiências aqui na Terra, né? Quer dizer, nós, por estarmos aqui, não é que nós somos melhores do que o Senhor, jamais seremos. Mas a nossa experiência, né, nos dá essa oportunidade, né, de alcançarmos, né, a maturidade e adquirirmos dons, né, e tudo que concerne a maturidade, né, cristã. Essa é a minha opinião. E os irmãos? Muito obrigado, Luizinha. Amém. E essa passagem existe. Se você nunca leu, existe. E foi fala do próprio Senhor Jesus. Ele disse: obras maiores do que as que eu fiz farão também. Isso foi algo que o Senhor disse. Vocês já leram esse texto, sim ou não? Sim. Amém. Se os irmãos não lembrarem, depois, não vou entrar agora, mas eu compartilho com os irmãos. Então, nós temos da boca do próprio Senhor Jesus dizendo: obras maiores do que essa farão. Tirando as obras, né? E eu não sei se os irmãos têm a mesma opinião que a minha mãe. Mas em que somos superiores a Cristo? Em que somos melhores do que Cristo? O que os irmãos acham? Dona Maria? Já falei. Pode falar de novo, então. Eu acho que em nada, porque Em nada. como que nós vamos ser superior a Deus? Não tem como. Eu estou falando de Cristo. A Cristo Mesmo também, como, não mesmo. como Deus, mas a Cristo. Também mesmo. Mas até mesmo como Deus, eu vou Não, falar. mas até mesmo que como que Como nós Cristo, podemos ser superior? Não tem Você acha que não tem como? Eu acho que não. Sami, pode falar. Você me chamou? Sim, Pode falar. a pergunta ficou um pouco confusa, mas não é em que, mas é no que. Porque assim, nós não podemos ser superiores a Cristo, mas nós estamos em Cristo. Sim. Se nós estamos em Cristo, então nós somos superiores com Ele. Com Ele. Com Ele, porque nós estamos em Cristo. A sua colocação foi boa, porque somos igreja, somos o corpo de Cristo, mas ainda ajustando, então, no que? Mas nele, eu posso ser superior a Ele mesmo? Ajustei a minha pergunta, agora eu estou nele, todos estamos nele. Posso ser superior a Ele mesmo? Mesmo estando nele? Não, Ele é a nossa cabeça. A Dona Maria falou que não, a Samanta falou que não, minha mãe falou que não também, a resposta foi não, porém com experiências maiores, porque Ele disse isso mediante a sua palavra. Quem mais? Rosinho, o que você acha? Bom, eu acho que não podemos ser maior que ele, né? Mas eu creio que como Deus nos ensina, Ele está aqui, né? Para nos ensinar, então, e através da palavra nós podemos crescer diante de Cristo, né? Certo. Eu acho que é por aí o caminho, não sei não. Mas você acredita que a gente pode ser superior ou melhor do que Ele? Eu acho que Não em fazer mais coisas, porque essa colocação da minha mãe foi totalmente aceita, porque ele disse que fazer coisas maiores faria. sim, porque nós também, né? O tempo de Cristo foi 3 anos, né? Sim, Nós temos um tempo Bem mais maior. ok. E você, Val? O que você acredita? Hã? Maior que ele, não. Em nada? Não?
Não vou perguntar a todos os irmãos. Você, Éter, você está rindo aí no fundo aí. O que você acha? Eu acho que não tem como ser superior, mas acredito que em quantidade. Em quantidade talvez, mas a quantidade, mas dentro de Cristo somos um. Sim. Aí é essa relação do que a Sami falou. Embora sejamos muitos, somos muitos que somos um. Ela falou 30 anos. Sim, quantidade de tempo. Quantidade de tempo, pessoas, né? Quanto mais. Mas você acha também, os irmãos, eu acredito que os irmãos acreditam que não há possibilidade de ser maior ou melhor, superior a Cristo. E você, Lê? O que você acha? Penso igual a Claudinha, que Também, na questão das obras. Não, a gente é maior em questão de obras, não melhor. Tá. Né? Então é só. E resumindo, não. E detalhe, os irmãos, eu gostaria que os irmãos me respondessem, não somente olhando, eu sempre estou perguntando, é legal assim, irmãos, né? Que seja os domingos mais participativos, tá joia? O objetivo não é ninguém acertar ou errar, até porque quem tem a visão do que vai ser ministrado sou eu, vocês estão pegando surpresa, certo? Mas é bom a gente participar, a gente falar, ok? Mas deixa eu falar para os irmãos, eu não quero que essa resposta ou qualquer outra resposta saiam da sua mente. Você não lembra a pergunta que eu fiz? Eu não fiz você como igreja. Eu falei, o que vocês acham a respeito da cristandade? Toda a igreja, todos os fiéis, todos esses fiéis podem ser, nas suas vidas experimentadas, ou nos seus ministérios, ou em tudo que eles fazem, podem ser superiores e melhor do que Cristo? Então, nós nos encaixamos sim, mas não olhando a nossa vida, olhando a vida dos irmãos, e a nossa também, ok? Então, volto a perguntar para os irmãos, vocês mantêm a mesma resposta, sim ou não? Estão olhando o todo? Sim? Estão imaginando o todo, sim ou não? Sim. Amém, eu preciso saber, irmãos, porque você mudou de opinião, eu preciso saber, para poder enxergar. Então, vamos lá. Eu também não acredito, pelas Escrituras, que possamos ser superiores ao Senhor, nem melhores do que o Senhor. Também acredito, pelas Escrituras, não acredito ser possível. Acredito sim no que minha mãe falou, a respeito das obras, ou da Rosinha, do Héctor, e a questão do tempo, ou da Alessandra, ou até mesmo da Samantha. Tudo isso eu creio, por termos mais tempo, por estarmos amadurecendo, né, na palavra. Mas a outra pergunta que eu deixo para os irmãos. Então assim, eu acredito, posso estar enganado. Embora tenham algumas pessoas aí que estão quase se ungindo a Jesus Cristo, né, porque de tão santo que a pessoa parece ser, e os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Porque tem gente que é santa ao extremo. Ela define quem ceia, quem não ceia. Ela define quem batiza, quem não batiza. Não é mais a palavra. Ela define. Certo? Se você mostra que as Escrituras dizem que tal pessoa pode cear, ela vai falar, pode cear na sua igreja, porque na minha mando eu. Então eu falo, tem pessoas que já estão quase se ungindo a Jesus Cristo, porque ela já enxerga a igreja bem pra caramba. Porque ela fala, na sua, eu não sei se pode, mas na minha, irmão, não tem papo de sua e não tem papo de minha. Consegue entender sim ou não? O crivo de todas as coisas, o que é o crivo? Né? O martelo de todas as coisas é a palavra. O que diz a palavra? Não é o que diz o fulano. Não é o que diz o ciclano. Não é o que diz o teólogo. Não é o que diz o irmão que mergulhou em mais de 1000 livros, leu no ano. É o que diz as Escrituras. O que diz as Escrituras a respeito dele? Né? Mas vem minha segunda pergunta. Eu acho que ainda assim, tirando esses anjos do Senhor, que eu não sei o que está fazendo na terra ainda, né? Mas tirando esses, com toda altivez, soberba, arrogância de achar que eles podem mais do que os demais irmãos, pergunto eu, se a grande maioria, no fundo do coração, acredita que não em nada é superior, em nada é melhor do que Cristo, a pergunta é, então por que se comporta como se fosse? Sabe qual é o nome disso, irmãos? Soberbo.
E é essa vergonha que dá quando eu olho às vezes no espelho. E às vezes, contemplando a imagem do espelho, eu falo, não é Cristo. O nome disso é hipocrisia. É nós acharmos uma coisa e se comportar totalmente diferente daquilo que nós achamos. O nome disso é mentira. O nome disso é hipocrisia. Porque a gente acha que realmente, não como vou ser melhor a Cristo do que Cristo, mas por que as minhas atitudes falam totalmente contrário ao que eu estou falando da boca para fora? Vou mostrar uma coisa para os irmãos. Agora a gente vai começar a ler Bíblia e o negócio vai começar a ficar um pouquinho melhor. Eu vou usar o celular hoje, irmãos, porque eu estou até com preguiça de folhear aqui mesmo. Vamos lá. Abra suas Bíblias em Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45. Os irmãos acharam? Podemos ler? Achou, irmã Maria? É importante que você leia comigo. Sabe por quê, irmãos? Eu falo por mim. Porque eu volto a dizer para os irmãos, foi um caminho de 5 minutos, que para mim parece que foram 5 anos. Ali com o Senhor, olhando a minha vida no retrovisor e vendo o quanto a gente é mentiroso. Marcos capítulo número 10, versículo 45. Pois o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Volto a perguntar para os irmãos, no que podemos ser melhores e superiores a Cristo? Em nada, certo? Seria muita arrogância acharmos que somos melhores do que aquele que foi perfeito na terra. Agora a primeira pergunta foi, somos melhores do que ele? Nossos lábios dizem que não. Mas por que o nosso comportamento diz o contrário? Porque a palavra dele foi, eu não vim ao mundo para ser servido. Eu vim para servir e também para dar minha vida em resgate de muitos. A pergunta é, por que quando viemos à comunhão, nós esperamos ouvir uma palavra, nós esperamos medir o culto, nós esperamos saber se aquele momento foi bom e foi deleitoso para nós? Ou seja, irmãos, quanto tempo das nossas vidas a gente não gastou vindo e medindo as coisas como se Deus tivesse que nos servir, como se Deus tivesse que me usar aqui como seu pastor ou co-pastor para te alimentar, e você vem com uma mente de que você precisa receber e vai embora, medindo se aquilo foi deleitoso ou proveitoso para você, quando na verdade o próprio Jesus disse, eu não vim para que alguém me sirva, eu vim para servir. A pergunta não é como você foi embora e que sensação você teve quando saiu daqui e o que você recebeu da parte de qualquer pessoa. A pergunta é,
quem você serviu. Ou você é melhor do que ele? Hã? Ao ponto de você conseguir... Eu estou falando você, irmãos, eu não estou atacando nenhum irmão. Até porque eu estou me incluindo nisso. Esse pranto não foi um pranto de alegria que eu tive. Foi de alegria porque eu amadureci em 5 minutos. Talvez nesse ponto. Mas foi um pranto de vergonha. Consegue entender, sim ou não? Sim. Foi um pranto de tristeza, de saber que, puxa vida. E a gente vai mais fundo, irmãos. E aí os irmãos vão entender que eu me incluo muito em tudo isso que eu estou falando para os irmãos. O Senhor falou para mim. Para mim. Ora, se eu não sou melhor do que Cristo, por que eu preciso ser servido por alguém? Se o próprio Jesus não foi. Hã? E tudo isso começou, o Héctor vai lembrar. Nós estávamos, talvez o pastor antes vai lembrar mais, porque a gente conversou mais na volta, né, acerca do assunto. A realidade, irmãos, é que a cristandade, a maioria dos irmãos, quando falamos de comunhão, presta atenção, quando falamos de comunhão, acha, porque eu também já achei, que comunhão é bater carteirinha na igreja. Está entendendo? A maioria acha que comunhão é vir, bati minha digital, fui, voltei, tá tudo certo. Quem se comporta assim, nunca, embora esteja conosco, e eu falo comigo mesmo, porque se eu me comportar assim, embora eu esteja com os irmãos, eu vou me usar como exemplo, né? Porque eu sei que é uma palavra dura, porque só doeu em mim, irmãos. Os irmãos vão entender. Se eu me comportar assim para com os irmãos, eu só fui um agregado, um ajuntado, mas em comunhão eu não estive. Porque a comunhão se dá pelo serviço que eu opero no ajuntamento dos santos. Porque Jesus não veio para ser servido. Embora ele foi cuidado por Deus. A Bíblia diz que depois que ele peregrinou no deserto por 40 dias e depois dele ter sido tentado por Satanás, o próprio Deus proveu porque ele teve fome e anjos vieram o servir, o alimentar. Mas não é desse serviço que eu estou falando. Entende? Porque quando houver uma necessidade na sua vida, assim como houver uma necessidade na minha vida, seja ela por fome, seja ela por palavra, seja ela por qualquer coisa, que há necessidade, às vezes até uma palavra, um conselho, Deus vai nos servir. O problema não é esse, porque nós servimos e somos servidos. Ok? Ser servido faz parte também, mas faz parte porque estamos sendo edificados como igreja. O problema é que a grande maioria, por isso que eu falei para os irmãos, não olhem para nós, eu não estou falando que a gente é melhor do que ninguém. Eu estou falando, olhe para a igreja como toda a cristandade. Como é que as pessoas saem das suas casas e vão aos templos? O que elas esperam? Ser servido. Por exemplo, irmão, não estou aqui para atacar outros meios de crença. Mas, e o cristão protestante, nós evangélicos, não somos diferentes dos católicos. Mas assim, é muito fácil de enxergar, né? Por exemplo, no meio dos nossos irmãos apostólicos romanos, né? Você vê eles indo numa manhã de domingo no templo. Mas assim, como eu falei, não é diferente do protestante. Se você perguntar, o que foi fazer? Eu fui buscar a minha bênção. Entende? Fui
Orar a Deus que eu estou precisando de algo. E o irmão protestante, o que tem se tornado hoje em dia? A mesma coisa, irmãos. Eu vou lá porque hoje é o dia do não sei o quê. Eu vou participar porque hoje é a campanha que fala justamente da área que eu estou precisando. É disso que eu estou falando. Não estou falando talvez da sua vida em isso. Talvez você tenha até amadurecido mais do que eu. Mas entendo, somos melhores do que Cristo, sim ou não? Então precisamos olhar para nós mesmos e ver. Não há problema em ser servido no que se diz respeito fugiu. No que se diz respeito à necessidade que temos e que Deus vê, né, uma forma de chegar à nossa vida. Então, por exemplo, se a nossa necessidade é amadurecer, é um exemplo, ó, a minha necessidade hoje é amadurecer no sentido de, sei lá, casamento. E Deus pegar uma pessoa, um irmão, um pastor, que seja para edificar a minha vida no que se diz respeito ao casamento. E amém, irmãos, nesse momento eu estou sendo servido. Na verdade, não é nem ser servido, né? Embora a Bíblia use essa palavra, mas esse servir ou ser servido, no que se diz respeito à minha vida, tem total relação com edificar. Eu fui edificado. Entendeu? Porque somos igreja e estamos sendo preparados, edificados, para sermos um dia a casa perfeita de Deus, para que Deus possa habitar. Entende? Vamos ler alguns versículos? Amém. Amém? João, capítulo de número 12, versículo de número 26. O que servir? O que servir nos destrava? O que servir nos garante? O que servir? Esse ato de servir, né? O que esse ato de servir traz de benefício para a minha vida? Ok? Eu vou já até para o finalmente do servir. João 12, 26. Os irmãos acharam? Amém. Se alguém me serve, isso é Jesus falando, tá? Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Ok? Essas são as falas do Senhor. No que resulta o serviço? Em recompensas vindo da parte de Deus. Em honra vindo da parte de Deus. Consegue entender? Por que eu sirvo? E detalhe, você vê, Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para edificar e salvar. É isso que ele está dizendo, ok? Mas ele aqui está falando que tal pessoa ou tal seguidor pode ser também o seu servo. E se servirmos a Cristo, ok? Estaremos onde Ele está. E da mesma maneira que o Pai o honra, nos honrará também. Outro texto, Romanos capítulo de número 12, verso de número 10. Esse texto é muito forte. Romanos 12, verso 10. Quem achou, diga amém. Amém. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ou seja,
amor fraterno, amor de irmãos, amor de família. Dediquem-se uns aos outros. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Esse é o serviço da comunhão. Quando uma pessoa, lembra, volto a dizer aos irmãos, é bom estar em comunhão, irmãos? Sim. Sim ou não? Sim. Mas quando nós vimos com a mente de que nós estamos aqui para servir. Por quê? Porque a Bíblia diz, prefira vir para satisfazer o outro do que sair de casa para buscar satisfação para si mesmo. Consegue entender? Prefiram vir. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o único proveito que você vai ter da passagem de João que nós lemos, aquele que serve o Senhor, ok? Nós lemos agora, foi um texto antes desse. Aquele que serve o Senhor está onde ele está, e da mesma maneira que o Pai o honrou, honrará também. A única maneira de você experimentar isso é se você vem junto nesses textos. Qual? Prefiram sair das suas casas para dar honra para o próximo do que para buscar deleite a si próprio. Porque se você vem com a esperança de sair daqui diferente, se você vem com a esperança de alcançar os seus objetivos, se você vem aqui com a esperança de sair daqui agradado, não tem essa questão de João, capítulo de número 12, verso de número 26. Porque todo deleite, todo o objetivo e todo alvo está em si mesmo. Mas o que a Bíblia me ensina? Prefira dar aos outros do que a você mesmo. Entende, irmãos? Estão pegando, sim ou não? Sim. Hebreus, capítulo número 6, verso de número 10. Hebreus 6, 10. Podemos ler? Amém. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Olha isso, ó. Você teve um trabalho, ele não vai ser injusto. Mas irmão, pastores, é muito difícil eu vir e servir os irmãos, porque os irmãos parecem umas portas. Deus o livre e guarda, eles não dão nem a paz para mim, eles não olham para mim. Irmãos, não se preocupem. Deus não é injusto para ficar esquecido do teu trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Servam, vocês serviram e ainda estão servindo os seus irmãos. Outro texto para os irmãos, Gálatas de número 5. Esse já é mais conhecido entre os irmãos. Gálatas de número 5, versículo de número 13 e 14. Alô, saúde. Eita. Versículo 4. Gálatas 5, 13 e 14. Eita. Gálatas 5, 13 e 14. Passou, menino. Gálatas 5, 13 e 14. Podemos ler? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes o quê? Sede antes servos um dos outros, pelo amor, porque toda a lei
Olha isso, irmãos. Toda a lei, se você procura andar segundo a vontade de Deus, toda a lei se cumpre em um só preceito. Você só precisa entender isso. E quanto é difícil, irmãos, nós conseguirmos vencer a única lei, ou melhor, o único preceito que agrupa toda a lei. Você pensa que Deus facilitou? Embora nós olhemos e falamos assim, ó, puxa vida, eu não preciso cumprir então 600 e tralalá de mandamentos. O Senhor pegou tudo e agrupou num só, um preceito. Aí você fala, aí é fácil. Mas não é o que vivemos. Qual é o único preceito? Olha como está distante do que vivemos. Qual é o único preceito que resume toda a lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil, irmãos. E olha que eu não estou falando nem do nosso próximo. Ó como é difícil. Eu já não estou falando nem do próximo que você talvez nem conhece. Ou do próximo que talvez você nem tenha tanta amizade. Falo até da nossa comunhão. Eu estou falando que nós já não fazemos nem pelo próximo que é próximo do próximo. De tão próximo que é. A começar pelas nossas próprias casas. Por quê? Porque nós sabemos o que devemos fazer. Mas quando é para agir, por teoria nós sabemos. Então nós melhoramos um pouquinho. Mas a prática, irmãos, ainda não é vivida. Por quê? Por exemplo, eu falo para os irmãos, eu estou assistindo a minha vida. Estou eu na minha casa com a minha esposa. Ela está totalmente estressada e fala algo que me feriu. Qual é a minha reação? Explodir com ela. Mas o que eu deveria fazer? Acalmá-la. Amá-la. E não entregar para ela aquilo que eu não gostaria de receber se eu estivesse na pele dela. Tá entendendo, sim ou não? Sim. É mais ou menos assim, ó. Já ouvi de muita gente, né? Nesse tempo de caminhada em que cuido dos irmãos. Puxa vida, você nunca me mandou uma mensagem. Eu falei assim, puxa vida, eu também nunca recebi uma sua. Agora, você acha que você é Superman, ou melhor, né? Eu sou Superman, não tenho sentimentos, e você tem? Você gosta de se sentir amado, Val? Eu também, cara. Você gosta que alguém mande mensagem para você e pergunte como você está? Você gosta que uma pessoa demonstre um gesto de amor pela sua vida, sim ou não? Eu também. Porque os mesmos problemas que você tem, eu também tenho. Na minha esfera, na minha vida. Talvez menores, ou talvez maiores. Eu estou falando para os irmãos entenderem o quanto a gente está distante de amar o próximo. Por que eu estou falando isso? Porque eu mesmo já esperei, eu mesmo, irmãos, já vivi assim e não faz muito tempo. De olhar para a minha vida, e é o que eu falei, não estou falando dos irmãos, eu estou falando da grande cristandade. É tipo assim, ó, oh meu Deus, é um exemplo, né? O meu líder de célula não mandou mensagem para mim, eu não vou mais caminhar. E o dia que você se preocupou com ele? Porque, irmãos, tira a mente, você não precisa ser servido. Você precisa vir com a mente servida. Mas e se ele, como líder, não está servindo, aí é problema dele. Você entendeu a palavra, eu entendi. A nossa vida tem que ter um propósito maior ao sairmos das nossas casas, para que a gente viva algo melhor do Senhor. Entende, irmãos? E a gente vai chegar no terceiro ponto. Vou até adiantar aqui. A gente vai chegar no terceiro ponto, que foi um ponto que me entristeceu muito essa semana, e coisas que eu e ela já vivemos. E por muito tempo nos feriu. E se não fosse alguém da parte do Senhor, obviamente naquele momento em servir a minha vida, mas veja bem, esse alguém serviu a minha vida porque na minha vida e na vida dela, naquele momento, os irmãos vão entender o quê? Havia uma necessidade. O Senhor levantou um homem de Deus para servir na minha vida, edificou as nossas vidas.
Mas o que eu fiz com aquilo que eu recebi na minha vida e aquela edificação que trouxe um fundamento para a minha vida? Passei a edificar a vida de outras pessoas. Eu não me contentei em somente receber do Senhor, sentar minha bunda na cadeira e receber do Senhor e ficar como um passarinho o momento todo querendo receber comida no bico, porque eu não sou mais esse passarinho, entendeu? Uma vez que eu entendi e aprendi do Senhor como fazer, eu agora vou alimentar outras pessoas. Amém. Entende, irmãos? Vocês vão lembrar, eu vou entrar nessa história, mas vamos ler outro texto. Colossenses, capítulo de número 3, verso 23 e 24. E aí a gente fecha essa questão de servir. Qual capítulo? Colossenses 3, o capítulo, verso 23 e verso 24. Também é um texto conhecido. Podemos ler, irmãos? Amém. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. O Cristo, o Senhor, é a quem estáis servindo. Entende, irmãos? Isso aí faz ligação com João que nós lemos. O nosso trabalho não é vão. É difícil, muito difícil, irmãos. É cansativo, muito cansativo. Tem vezes que eu, Tiago, não como pastor, mas como irmão. Porque, por exemplo, irmãos, na quarta-feira, embora nós temos o serviço, né, pastoral, mas, por exemplo, nas quartas-feiras, e eu também tenho pastor como os irmãos, fica mais fácil dos irmãos entenderem. Nas quartas-feiras eu venho para congregar. Se eu fosse uma pessoa totalmente soberba, arrogante, fala, puxa, essa quarta está frio, eu não vou. Porque eu ensino, o pastor ensina. Irmãos, eu não venho para congregar. Ah, mas quarta-feira eu não ministro. Então eu vou no domingo, entre escolher domingo. Essa semana eu tomei borocochô, então ao invés de eu ir no domingo, aí eu vou no domingo ou na quarta? Aí eu penso porque uma mente imatura pensaria de que forma? Essa semana eu não vou todos os dias nas comunhões. Eu já vou segunda na casa do Héctor. Eu já vou na terça no fulano de tal. Então, quarta-feira, já que não sou eu que vou ministrar, o pastor vem, eu venho no domingo. Irmãos, errado. Porque quarta-feira, embora eu não esteja diretamente ministrando, mas eu venho para servir. No quê? No que Deus quiser. Eu preciso ser útil para Ele, sair da minha casa e entender que toda vez que eu ponho o meu pezinho para fora de casa, eu estou vindo servir o Senhor. Por quê? Porque eu não faço isso a vocês, eu faço isso ao Senhor. E dele eu recebo recompensa. Entende? Mas é difícil, os irmãos não entenderam ainda, não tem problema. Para mim não tem problema. Consegue entender? Não me faz parar. Ok? Aí a gente entra no segundo ponto, que é uma coisa que eu, pastor Anderson, ouvimos muitas pessoas dizer. Puxa, eu entendi o reino, pastor. Quero reinar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Ou melhor. Esquece 1 Coríntios, depois a gente lê. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, verso 17. João 5,17. Os irmãos acharam? Amém. O que está escrito aí? Alguém lê aí para mim, por favor? Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha até agora e Jesus Cristo trabalha também. A questão é, Jesus recebeu o reino, sim ou não? Do Pai? Sim. Ou vai receber em manifestação o reino do Pai? Sim ou não? Jesus vai receber em manifestação
o reino, toda a herança do Pai vai ser dada a Cristo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele trabalhou. A pergunta é, como é que pode uma pessoa virar e querer reino sem trabalho? No que somos melhores do que Cristo, irmãos? Ah, eu não quero falar de Jesus, eu não quero pregar, eu não quero evangelizar, eu não quero servir. Então não vai ter reino. Porque, irmãos, tem que ter muita fé para acreditar que uma pessoa que não pôs a mão no arado, porque não é isso que diz as Escrituras, vai reinar. Por quê? Porque não somos melhores do que Cristo. Sabe por que Cristo tem direito ao reino? Não é porque ele é Deus. É porque ele venceu o mundo. Ele trabalhou pelas coisas ao qual ele vai gozar. Agora, como podemos nos achar mais merecedores do que Cristo de fazer, às vezes, uma obrinha que, irmãos, não chega nem na unha encravada do Senhor e falar, não, eu tenho que receber o reino. Irmãos, olha para o que Cristo fez. Foi pouco ou muito trabalho? Muito. Temos que trabalhar pouco ou muito? Muito. Aí alguns irmãos, que eu também já me deparei com isso, e agora eu gostaria que você prestasse muita atenção. Muita. Ok? E a gente encerra a mensagem. Tem muitos irmãos que olham, eu sei, por isso que eu falo, irmãos, eu venho para servir. Mas eu também, no momento em que eu estou sendo alimentado pela palavra, eu também ouço, eu escuto, e eu quero comer da palavra, embora eu já tenha estudado inúmeras vezes. E o pastor Anderson não faz muitas quartas-feiras, se eu não estiver enganado, deve ter 3 quartas-feiras. Há 3 quartas-feiras atrás, ou há 2. Ou seja, foi recentíssimo. Muito recente. Né? Ele comentar, não, 2 não. Se não faz 2, faz 1. Quarta-feira. Porque o tempo está passando tão rápido, né, irmãos? Mas assim, ó, foi muito, o que eu quero dizer para os irmãos, foi muito recente. O pastor Anderson ministrou sobre os talentos. Numa quarta-feira. Foi ou não foi, pastor Anderson? O senhor ministrou sobre os talentos? Não há cristão que nasceu de novo no Senhor que não tenha função na igreja, função no corpo. Entende? Muitos se preocupam e falam assim, mas pastor, eu não sei, se você me chama para pregar, eu não vou pregar. Se você me chama para ensinar, eu não vou ensinar. Por quê? Porque eu não sei ainda falar. Irmão, não sabe porque o passo mais importante não foi dado. O mais importante do que pregar, entende, irmã Maria? Mais importante do que pregar. Porque nós precisamos, eu estou falando isso com carinho, porque a gente olha e fala, eu não sou nada. Talvez de olhar para nós mesmos e falar que não somos nada, no que diz respeito a nossa pequenez, eu também me sinto pequeno, eu também me sinto indigno, mas a gente também não pode se acomodar com essa posição de humilhação, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Eu não sei falar bonito como você fala, eu não sei orar como você ora, eu não sei pregar como você prega, mas não sabe porque a coisa mais importante você está esquecendo. O talento que Deus te deu. E se você for capaz de lidar com esse talento, o 2, o 3, o 4 vai se tornar fichinha para os irmãos. Entende? Qual é esse talento, irmãos? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios agora, 14, 26. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Os irmãos acharam, sim ou não? Amém. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, na verdade retórica, né? Ele está perguntando e ele mesmo vai responder. Aí ele pergunta assim, ó: o que devemos fazer, irmãos? Como que nós... É dentro do assunto, tá? A gente não vai ler o capítulo inteiro, mas o apóstolo Paulo está perguntando, tá? Você está falando essa questão da comunhão e do serviço.
como nós devemos nos portar? E aí ele mesmo vai responder, ó. Quando vos reunis, então entenda, ó. Quando houver reunião, um tem salmo, outro doutrina, outro tem a revelação, aquele outro língua, outro ainda interpretação da língua. Seja tudo para edificação. Você pegou aí o que o apóstolo Paulo disse, irmãos? Quando vocês reunirem na presença do Senhor, olha o que ele está falando. Um precisa vir com salmo. Mas esse talvez que veio com salmo, não é o mesmo daquele que veio com a doutrina. Que também não é o mesmo daquele que veio com a música. Que também não é aquele mesmo que veio com a língua. Que também talvez não seja aquele que veio com a interpretação. Está entendendo? Todos no corpo do Senhor, e agora eu falo a igreja, maduros. São considerados maduros porque cada um traz a sua porção e serve. Porque quando você olha para si mesmo e já julga ser uma pessoa que não está servindo em nada, irmão, se você mesmo olha para você e fala, eu não sirvo em nada, quem dirá o Senhor? Se você que se conhece mais do que você mesmo, olha e fala, não sirvo para nada. A pergunta é, está trabalhando? Não. Merece herança? Não. Entende, irmãos? Então, talvez numa comunhão, nem todo mundo vai vir com doutrina. Ô, pastor, não sei falar como você, mas traga salmo. Entende? Ô, pastor, eu não sei falar em línguas. Não tem problema. Traga um hino. Mas sirva ao Senhor. Está entendendo, irmãos? E essa questão a gente vai ler um outro versículo que vai ficar um pouquinho mais claro. Mas é só para os irmãos entenderem que em nenhum momento o apóstolo Paulo disse assim, ó, uns trarão salmo, não está escrito isso, tá, irmãos? Ó, um trará salmo, outro doutrina, outro vai ter língua, outra interpretação de língua, e a grande maioria não faz nada. Não é isso que está escrito, mas é assim que a igreja do Senhor, quando eu falo na grande massa, tem se comportado. Porque parece que Deus escolheu 10 para cuidar e 1 milhão para ser cuidado. Mas não é isso, o apóstolo Paulo está dizendo, quando reunis, cada um apareça com o seu talento. Mas eu não sei fazer, vou te mostrar que você sabe, que o mais importante está deixando de lado. Vamos lá, abra sua Bíblia. Nós lemos 1 Coríntios 14, 26. Isso. Vou ler um parecido com os irmãos, tá? Romanos 12, capítulo 6. Romanos 12, capítulo 6, Romanos 12? Capítulo 12, versículo 6. Perdão, Sandra. Romanos, capítulo... Esse é parecido com o primeiro, a gente está caminhando, tá? Romanos, capítulo 12, versículo 6. Até o 8 a gente vai ler. Amém. Posso ler, irmãos? Amém. Pra gente ganhar um tempinho? Ó o que diz, ó. Tendo, porém, diferentes dons, tá vendo? Ó? Ele não está preocupado com quem prega, não está preocupado com quem ensina. Vocês vão ter dons diferentes. Tá entendendo? Ó? Segundo a graça que foi te dada. Se você é um filho do Senhor, você tem uma porção dessa graça. Se é profecia, tá vendo? Aqui já está falando de coisas até diferentes do capítulo anterior, do texto que eu apresentei para os irmãos anterior. Lá falou do quê? Quem tem salmo traz salmo, quem tem doutrina traz doutrina, quem tem língua traz língua, mas aqui também está falando da profecia. Quem tem profecia, ó, seja segundo a profecia. Quem tem fé, dedique. Não, se é profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dedique ao ministério. O que ensina, alegre-se em fazer. O que exorta, sabe o que é o que exorta? Já não é o que ensina. Sabe o que é o irmão que exorta? É o que olha e fala assim, cara, você está tomando o caminho errado, velho. Não é isso que diz a palavra de Deus. Você pode ser um irmão, olha como você pode ser usado por Deus.
Você pode ser um irmão que já por conhecer a palavra fala assim, irmã Maria, tá cagando, tá errado, vai colher errado. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, irmão, você pode ser um irmão que contribui, não estava te ensinar não. Eu contribuo para alguma coisa. Faça com liberalidade. O que preside, ou seja, o que governa, o que assume maiores responsabilidades, faça com diligência. E o que exerce misericórdia. Irmão, você pode ser um irmão que vem na comunhão só para exercer misericórdia. Faça com alegria. E a gente vai entrar no segundo ponto, os irmãos vão entender a misericórdia, que é aquele assunto que eu falei da pastora Fabi e eu que fui tratado lá atrás. Mas vamos para outro texto. E agora os irmãos vão entender que esse é o ponto mais chave que os cristãos estão procurando, dom de ensinar, e esse é o mais simples. Amai o próximo como a ti. Efésios capítulo número 14, verso 16. Não, desculpa, Efésios capítulo número 4, hoje eu estou ruim, irmãos. Efésios 4, 16. Podemos ler? Efésios 4,16, ó. De quem todo o corpo, ok? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação se o corpo está ligado e tem auxílio de toda junta, irmão, não tem parte que tem que estar travada. O corpo de Cristo é um mecanismo vivo. Se você tem uma... E é incabível pensarmos como igreja, eu estou falando a igreja, a parte saudável de Cristo. Você se considera igreja do Senhor, sim ou não? Sim. Você se considera a igreja do Senhor posicionalmente no Senhor, sim ou não? Então é incabível que você seja um órgão dentro do corpo do Senhor que não funcione. Está entendendo, irmãos? É incabível você acreditar, eu sou a igreja do Senhor. Enche a boca para dizer, sou a igreja do Senhor. Mas como que eu sou a igreja do Senhor? A justa posição e a cooperação de toda parte tem que funcionar. Porque se eu estou dentro do Senhor para ser uma pedra no rim, então eu não sou a igreja do Senhor. Sou cristandade, sou filho de Deus. Mas no corpo bendito do Senhor eu não estou posicionado. Porque é incabível pensar que existe um membro... Entende? Todos somos membros por crer em Cristo, sim. Mas o membro que experimenta de Cristo é incabível ser um membro que não é ativo. Porque o corpo de Jesus não pode ser um corpo enfermo. Um corpo que não se mexe. Um coração que não pulsa. Um pulmão que não respira. Um rim que não filtra. Não tem cabimento pensarmos nisso como o corpo de Cristo. Está entendendo? Então é isso que ele está falando, ó. Com o auxílio de toda junta, segundo a cooperação de toda parte. Não é uma parte coopera e a outra só existe. Está entendendo? Efetua o seu próprio aumento para edificar. O objetivo é edificar a si mesmo em amor. Deixa eu perguntar para você. Irmão, você saiu da sua casa disposto a amar o seu próximo? Você já é um cooperador no corpo. Qual é o problema, pastor? O que eu estou ensinando para os irmãos, a qual o Senhor me pegou lá atrás. Saímos das nossas casas para sermos amados, ou saímos das nossas casas para amar? Está entendendo? Porque a realidade da grande parte da cristandade é sair esperando ser amado. Mas poucos conseguem, ame o seu próximo como a ti, sair para amar. Por que eu vim na comunhão? Porque eu quero trazer bem para mim? Não, porque lá vão ter pessoas ao qual eu posso ser usada por Deus para fazer o bem na vida dessa pessoa. Aí eu sou igreja. Caso contrário, irmãos, só sou um membro que está na comunhão e que permanece desligado do corpo. Entende isso? E aí eu vou encerrar com os irmãos, que eu sei que
estendeu. Sam, eu posso pedir para você vir aqui no teclado? A gente vai encerrar com louvor, mas antes disso eu vou falar para os irmãos o que aconteceu na minha vida e na vida da pastora Fabi, e qual é a diferença de quando você se levanta para edificar. Há quase, acredito eu que, me perdoe se eu errar a data, mas eu acredito que tem deve ter 8 ou 9 anos atrás, a pastora Fabi perdeu a mãe dela, e foi muito duro para nós, né? Eu perdi a minha sogra, ela perdeu a mãe, jovem, né? Uma pessoa que foi embora muito cedo, precocemente. Sua mãe faleceu, tinha 49 anos. Podia hoje a gente olha, assim como é minha mãe, a gente vê o privilégio, né, de estar acompanhando o Gigi, o crescimento, o nascimento dele. A gente vê, puxa, podia estar com a avó, né, também por parte de mãe. E a minha sogra, ela se suicidou. E naquele tempo a gente não tinha nenhuma estrutura cristã, nenhuma estrutura na palavra. Achávamos que tinha, não tínhamos. E nós encontramos o Senhor, sabendo da minha necessidade, da necessidade da minha esposa. O Senhor enviou um servo para que pudesse cuidar da nossa necessidade, porque Ele sabia do nosso coração e sabia o que viria a partir dali. E, irmãos, por tempos depois, assim, o que a gente ouviu de julgamentos, porque isso é o que mais acontece, são pessoas olhando e julgando. Ela vai para o inferno. Não importa se ela era cristã, ela tirou a própria vida. E o Senhor levantou um homem como nós, irmãos. Ele não é super-herói, ele não é um homem sem problemas, muito pelo contrário. É um homem que deu, e eu não estou falando para exaltar o homem, porque eu sei a quem eu sirvo e ele sabe que eu não preciso disso. Até porque eu já ouvi de irmãos que caminharam conosco, que hoje eu estou aqui como se esse título de pastor fosse muito para mim, irmãos. O que você pensa, o que você deixa de pensar, para mim não muda aquilo que é a realidade dentro do serviço, na obra. Não preciso ser reconhecido, ser levantado, embora nós tenhamos passado por isso, né, mestre? De receber o óleo, o CNPJ, e alguns irmãos até acompanharam, né? Eu tenho lá o certificado pastoral. E eu ouvi da boca de irmãos falando, você é puxa-saco do pastor, então aí não tem outro caminho a não ser levantado mesmo. Ser levantado, né, como pastor também. Eu não me importo, irmãos. Eu não me importo. Mas eu não deixo de falar que o Senhor enviou um homem, e não é um Superman. É um homem que talvez tenha até mais problemas, ele, a pastora Andressa, a família, talvez sejam pessoas que tenham até mais problemas do que eu. Mas o Senhor, sabendo da nossa necessidade, trouxe esse homem, e esse homem, numa noite de domingo, ele conversou comigo e com a minha esposa, e disse assim: não é dessa forma, porque não é assim que diz as Escrituras. Irmão, nós somos curados, nós somos restaurados do que a religião e a mentira faz. Mas isso só colocou dentro de mim a vontade de fazer pela sua vida o que um dia fizeram pela minha. Talvez na nossa a necessidade foi esse triste fato. Talvez na sua seja uma outra necessidade. Mas eu não vou deixar de estar na comunhão aqui e ver você morrer. Porque um dia o que eu precisava, Deus fez através de um homem, de uma pessoa. Mas se esse homem não fosse obediente ao Senhor, se ele não estivesse lá, irmãos, talvez hoje eu não estaria aqui. Está entendendo o que é você sair pensando em você e não em mim? E essa semana, irmãos, eu vi num grupo, porque no grupo do Pastor Challenger que a gente participa, foi falado que um irmão se suicidou nessa semana. E aí já se levantou uma pessoa que se diz irmão, para dizer assim, ele vai para o inferno. E eu lembrei de tudo aquilo que a gente passou lá atrás. E sabe o que ele disse, irmãos?
Eu não tenho dúvida que a salvação não se perde. Foi isso que ele disse, esse irmão. Mas uma coisa eu falo para você. Eu acredito que uma pessoa salva, ela está salva para sempre. Foi isso que esse irmão disse. Mas ele disse assim, ó. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo tem coragem de tirar a própria vida. Na mente dele, você vê, é uma pessoa que entendeu parcialmente. Não, eu entendo que não perde a salvação. Mas a desculpa que eu dou é: como que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo vai ser forte vai ser fraca para tirar a própria vida? Irmão, só quem viveu com uma pessoa num estado de depressão, num estado de calamidade, num estado de tormento, sabe que o ato dela foi o ato mais corajoso. E coragem tamanha que às vezes a gente não tem. Eu não estou falando isso para exaltar uma pessoa que se suicidou e dizer que nós devemos fazer isso. Mas chegar a tal ponto, irmãos, às vezes é um ato de força que às vezes a gente não tem. Porque quem não passou pela mente de não presto para nada, eu acho que eu vou acabar com o meu sofrimento. E aí eu lembro das palavras do Senhor Jesus. A gente não vai ler só para não alongar, mas fica a mensagem porque os irmãos conhecem essa passagem. Sabe o que o Senhor Jesus diz? Eu vou dar o texto, não precisa abrir. Foi o Evangelho, a gente não leu o Evangelho de João? Naquele mesmo texto ali, ó, ao redor. Capítulo 12, verso 47, diz assim, ó. Irmãos, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Eu vim para que o mundo fosse salvo por mim. Porque as coisas que eles fazem um dia serão julgadas e nem serei eu que irei julgar. Irmãos, o Senhor Jesus não estava preocupado em viver no tempo de hoje e julgar no tempo de hoje, porque não é hora de julgamento. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, disse: não é hora de julgar, não vou julgar, não serei eu que julgarei. Volto a perguntar para os irmãos: somos melhores do que Cristo, sim ou não? E por que queremos julgar quem foi salvo, quem não foi? Quem perde a salvação porque cometeu pecado, quem não perde? Irmãos, que briga sem sentido. Por quê? Porque o que deveria estar no nosso coração, não somos melhores do que Ele. O que deveria estar sobre o nosso coração é: eu vim aqui não para julgar. Se você está na prostituição, irmão, até se fosse possível perder a salvação, não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse: o tempo para julgar será o tempo de julgar. Agora é tempo de salvar, não de julgar. Eu não julguei. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus e poderia ter julgado, mas eu vim para salvar e deixar a minha vida em favor dos homens. Irmão, que feio e que doído é quando nós encontramos irmãos que ficam nesses debates querendo ser assim totalmente, eles querem estar certos de que a pessoa não foi salva, de que aquele vagabundo que entrou na igreja e se converteu e começou a entrar no caminho do Senhor, voltou depois para a vida promíscua e ele não foi salvo. Jesus falou: eu não vim para isso. Porque queremos nós sermos melhores do que Cristo ao ponto de julgar quem Ele não julgou. Se somos a extensão de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e Ele falou: eu não vim para julgar, eu vim para dar vida. Ô irmãos, eu fico pensando com o Senhor, como que vai ser aquele dia, hein? Eu acho que muita gente vai cair para trás, irmãos, quando vê aquele que ele olhou e falou assim, ó, tomou um atalho para o inferno. E aquele está lá do lado dele.
falando assim: vim para o mesmo lugar que você, santo do pau louco. Amém, irmãos? Por que precisamos entender isso para estudar tabernáculo na semana que vem? Porque vamos falar do serviço sacerdotal. Aquela tipologia fala a respeito de nós e a respeito de Cristo. De hoje por diante você precisa escolher, irmãos. Se você vai permanecer na sua vida, vivendo lá de fora, sendo dependente de alguém para fazer a oferta, para ministrar na sua vida, para entrar e ter uma experiência mais profunda com o Senhor, se é você que quer se lavar e entrar. Porque para viver da vida do Senhor, da recompensa do Senhor, para experimentar a igreja do Senhor, nós precisamos entrar. Amém? A Sami vai louvar algo aqui, é um louvor que eu gostaria de até compartilhar com os irmãos, porque talvez você tenha louvado isso até hoje e não entende. Esse louvor tem uma expressão muito bonita que aconteceu mais precisamente, é um termo hebraico que aconteceu naquela passagem que o Senhor Jesus está entrando na cidade e ele está montado no jumentinho e as pessoas dizem assim: Hosana. Os irmãos sabem o que significa Hosana? Salva-nos depressa. Salva-nos, Senhor. Era isso que o povo clamava, porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Só que salvar o quê? Eu de mim mesmo. Eu de mim mesmo. Não tem a ver conosco, irmãos. Nós não somos o centro. Nunca foi sobre a gente. Enquanto eu não amadurecer e sair da minha casa para servir, irmãos, significa que eu não avancei um passo. Pode roubar, tá certo? Você pode apagar a luz, meu irmão? Por favor, aí, ó, que fica do lado da água. A profundidade das riquezas, Oh, Senhor. da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh,
Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas.